princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e era Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne. Vimos a sua glória. Vimos a sua glória. Glória como unigênito vindo do Pai. Cheio de graça e de verdade. Ele veio para servir. Ele veio para salvar. Para dar vida. Para consolar. Para curar. Para amar. E para proclamar. Ele veio para libertar. No princípio criou Deus, criou o céu e a terra. Mas não foi só isso que Deus criou, não. Também criou o sol, a lua, as estrelas, as nuvens. Também criou os peixes e os passarinhos. As flores, o pé de laranja, o pé de limão e o abacate. Deus criou os animais, do mais pequenininho até o mais grandão. Jacaré, cachorro, camelo, pato, cavalo, gatinho, esquilo e rato. Mas no final de tudo, ele criou o homem e a mulher. O Adão e a Eva. E Deus deu tudo para Adão e Eva cuidarem. Mas eles, danadinhos, não quiseram morar no paraíso que Deus criou. Comeram do fruto proibido porque ficaram ouvindo o papinho da serpente. Eles foram expulsos do paraíso. E agora, o que seria deles? Aí entrou um monte de coisa querendo ocupar o lugar de Deus. Dinheiro, brinquedo, casa e namorado. Comida, academia, filme, escola, futebol, pega-pega, esconde-esconde, videogame, computador, novela, cigarro, bebida. Aos poucos os homens foram se prendendo a essas coisas. Até que ele ficou preso demais e não conseguiu sair. Coitadinho do homem. Preso, humilhado, escravos de tudo e sem poderes nenhum. Mas Deus, que nunca deixou de olhar para o homem, amou tanto o mundo que enviou o seu único filho, Jesus, para todo aquele que crer, tiver vida eterna. E Jesus morreu numa cruz. Foi terrível o que fizeram com ele. Ele se humilhou, apanhou, se feriu. Ele chorou, sofreu, ficou sozinho, foi traído. Tentaram desafiá-lo e fazer ele desistir. Mas ele nos amou até o fim. Ele nos libertou! Por amor a mim e a você. Ele nos libertou! Porque ele não nos criou para sermos escravos. Ele nos libertou! Foi por isso que ele veio, cheio de amor e graça. Ele nos libertou! O amor de Deus é maior que tudo. E tudo foi de graça para nós. A pergunta é: você está pronto para essa liberdade? Você está preparado? Você entendeu essa liberdade? Jesus Cristo veio. Cristo nasceu. Isso é o Natal. Ele veio para salvar. Ele veio para nos libertar. Eu quero ler uma passagem com vocês, onde Jesus, já grande, não era mais criança, estava numa sinagoga lá em sua terra, onde foi criado, Nazaré. Lá no começo da sua jornada, um pouquinho depois dele ter ido para o deserto e sido tentado pelo diabo. Abre a sua Bíblia lá em Lucas 4. A gente não vai colocar a projeção aqui hoje, mas você pode acompanhar aí. Deixa eu ver, fazer o teste. Levanta a sua Bíblia aí, eu quero ver. Deixa eu ver, levanta. Pode ser o celular, pode ser. Hoje em dia, né, o que eu posso fazer? Nota 8, está melhor do que de manhã foi 7. Abre lá em Lucas 4, a partir do versículo 14. Você que não trouxe Bíblia, eu vou ler. E você que está com Bíblia aí, acompanha com o dedo na Bíblia e deixa o Espírito Santo de Deus falar no teu coração.
Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos os elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou um lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Vocês acabaram de ouvir também a escritura do profeta Isaías, Isaías 61. E num passado, imagina assim, num passado muito distante, aquele profeta Isaías revelou há tempos atrás o que ia acontecer. O Messias, o enviado de Deus, havia chegado. Ele veio. Ele estava ali diante daqueles homens. E ele está aqui hoje. Jesus está aqui hoje. E ele veio anunciar o ano da graça do Senhor. Estava todo mundo lá ouvindo, naquela sinagoga. Assim como vocês estão ouvindo aqui hoje a palavra de Deus, estão louvando a Deus. E eles estavam lá ouvindo o profeta Isaías, lido através de Jesus. Ele se assentou e falou: Esse cara sou eu. Vocês acabaram de ver se cumprir as Escrituras. O interessante dessa passagem de Lucas é que Jesus não lê esse texto aí por acaso. Aquele texto falava dele. Era ele que estava ali escrito há tempos atrás, do que ele veio fazer e do que ele veio proclamar. Mas esse texto também fala da gente, fala de você, ou melhor, fala do tipo de pessoa para quem Jesus veio. Se você ver o versículo, ele fala: Ele veio para anunciar as boas novas aos pobres, proclamar liberdade aos cativos e curar os cegos. O que a gente precisa refletir hoje? O que a gente está aqui sentado ouvindo a palavra de Deus, como naquela sinagoga hoje, é em qual condição você está aqui hoje, recebendo essa palavra. Para ser salvo, meu amigo, você precisa se reconhecer pobre, preso e cego. E são esses pontos que a gente vai conversar com vocês hoje, eu e o Bruno. Sobre se reconhecer pobre, preso e cego. Ser pobre, gente. Ser pobre. Como diz o versículo, ele veio para anunciar as boas novas aos pobres. O que isso quer dizer? De que pobreza a gente está falando? Pensa o contrário. De que riqueza, então, a gente está falando? Por que pobre? Porque essa palavra sempre vem na Bíblia e contradiz. Até porque, a gente tem coisas. Olha minha roupa, que legal. Olha a de vocês. Olha esse lugar. Que pobreza que ele está falando. Presta atenção, deixa Deus falar no teu coração. Meu amigo, não tem nada que pague o preço do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Não tem nada. Jesus fala: esse é o ano da graça do Senhor.
É Jesus aqui oferecendo de graça, pela graça, na graça, a libertação, a salvação. O meio da gente se relacionar de novo com eles, ser aceito puros diante da glória de Deus. Se você acredita que de alguma forma, de algum jeito, você tem algo que possa pagar por isso, então você se considera rico. Você se considera rico. Nós somos um povo escravos do consumismo, né? E o escravo do consumismo faz a gente querer ver preço em tudo. E a pergunta que a gente mais faz é: quanto custa? Quanto custa? Essa é uma das nossas perguntas preferidas, né? O que você acha que você possui? E eu não estou falando aqui de dinheiro só. Eu estou falando aqui de capacidade, de inteligência, de beleza, de esperteza, de destreza, de bondade. O que você tem que poderia equiparar com a vida de Jesus Cristo, com a sua morte, com o seu sacrifício, com o seu sangue, com a proeza de ser Deus e tornar-se homem para morrer por você e pela humanidade toda? Ricos são aqueles caras que confiam no que têm. Pobre depende do que não tem e precisam receber. É assim que se recebe a salvação. São para estes que Jesus Cristo veio anunciar as boas notícias, as boas novas. Temos agora a salvação. É preciso se reconhecer pobre. Não tem nada seu. Não tem. Não tem nada que é seu que possa te salvar. É preciso se reconhecer pobre. A gente depende desse amor eterno. A gente depende da grande maravilha desse amor eterno de Jesus Cristo. Oi, Thales. Jesus? Quanto tempo, hein? Não esperava encontrar por aqui? Nossa, mas que cheiro é esse? Cheiro? Já sei. Esse lixo aqui, eu tô meio envergonhado em relação a isso. É por isso que você tá me evitando? Não, evitando não. É que eu não queria que você sentisse esse cheiro, né? Eu pego isso. Não, tudo bem. É meu lixo, é o que fiz. Pode ficar comigo. Não, mas esse é o meu trabalho. Eu levo o lixo das pessoas. É o que eu faço. Vamos fazer o seguinte. Eu vou lá, eu dou uma limpadinha nele e daqui a pouco eu volto. Que tal? Não, você não precisa fazer isso. Eu carrego esse peso pra você. Vamos, me dá aqui. Solte as mãos. Isso. Solta. Isso. E aí, como se sente? Não sei. Meio estranho. Uou! Jesus! Que isso? Eu não conseguia fazer esses movimentos antes! Nossa! Eu me sinto tão livre! É a falta do lixo. É como se estivesse faltando algo, a sensação mais louca que eu já tive. É bom você começar a se sentir livre, porque é exatamente isso que você é. Ei, o que você está fazendo? Rapidinho, Jesus, só vou pegar uma coisinha aqui, rapidinho. Não, pegar uma coisinha não. Pode ficar tranquilo, não, Jesus. não abra o saco, não. Não. Jesus, muito obrigado pelo seu sacrifício, muito obrigado mesmo por tudo que o Senhor fez por mim. Thales, o que está acontecendo aqui? O quê? Eu tiro o lixo, mas você tem que pôr isso de volta. Isso aqui? Não, tudo bem, Jesus. É uma coisinha à minha parte, eu quero ficar com ela. Não, eu te ajudo. Vamos, coloque aqui de volta. Não, Jesus, é pra eu me lembrar não fazer mais lixo. Eu vou te lembrar a não fazer mais lixo? Não, Jesus. Tudo bem, nós vamos caminhar juntos. É que essa altura eu tinha que estar num lugar bem melhor. Eu constantemente erro e te decepciono. A única coisa que está me decepcionando é você querer ficar com essa coisa. Eu cuidava do lixo antes de você criá-lo. Olha, você não está vendo o que está acontecendo? Toda vez que eu tento tirar o lixo de você, você precisa ficar com uma parte. E quanto mais partes você carrega, mais sobrecarregado você fica. Quando eu olho para você, eu não vejo o seu pecado, eu vejo o verdadeiro você.
Foi por isso que eu lutei, foi por isso que eu morri. Você é livre. Jesus, me desculpa, me perdoa, mas... Eu já te perdoei. Você é livre. Mas a pergunta é: você vai viver essa liberdade? O Renan começou falando de quando Jesus se chegou, abriu o livro de Isaías e começou a ler uma das profecias que Isaías fez. E ele falou nessa profecia que Jesus veio para o pobre, mas ele também veio para proclamar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos e libertar os oprimidos. Quando Isaías, o autor da profecia, proferiu isso séculos antes, ele estava dizendo ao povo de Israel que estava em constante desobediência, que eles iam sofrer o exílio, eles iam ser perseguidos, tirados da sua terra, levados para um outro lugar, onde eles seriam escravos, maltratados, perderiam tudo que eles tinham. E aí Isaías fala: mas vai chegar o ano da bondade do Senhor, o ano da libertação, em que Ele vai te libertar da escravidão, vai tirar a sua cegueira e vai te libertar da opressão. O povo não ouviu, foi desobediente, foi exilado, e anos depois, a promessa de Deus se cumpre e o povo volta ao exílio para a sua terra e começa a reconstruir tudo o que havia perdido. Quando Jesus, séculos depois, começa a falar e ler esse texto, o que ele estava dizendo é que aquela escravidão, aquela cegueira, não se restringia só a um povo narrado na história. Aquela liberdade, aquela prisão, aquela cegueira, tinha a ver com a nossa condição de seres humanos. Tinha a ver com a nossa condição de ser humano caído que vive em pecado. Nós somos presos. Nós somos cegos. O que nos escraviza? O medo escraviza. O pecado escraviza. Os nossos vícios escravizam. Os nossos hábitos. O nosso passado. Tudo à nossa volta tem um potencial enorme para nos escravizar. Nós vivemos num mundo escravo. E nós vivemos num mundo que jaz do maligno, um mundo que quer nos aprisionar e um mundo que já está destinado à morte e destruição. Toda vez que eu sigo o rumo desse mundo, eu estou seguindo para o mesmo caminho dele. Prisão, cegueira, morte e destruição. Nós nos tornamos presos, escravos, no momento em que Adão e Eva se rebelaram contra Deus e foram expulsos do paraíso. Talvez você seja escravo dos seus desejos. Você já sentiu uma vontade enorme de fazer alguma coisa, aquilo ser incontrolável, ao ponto de você não sossegar enquanto você não realizar aquele desejo? Eu tenho esse desejo toda vez que eu vou no restaurante, eu abro o cardápio e vejo que na sobremesa tem um item chamado petit gâteau. Não importa o quanto eu tenho na minha conta bancária, o quanto minha esposa brigue comigo que eu vou ficar mais gordo, eu não sossego enquanto eu não peço para o garçom aquele petit gâteau. Eu sou escravo do petit gâteau. Vocês riem, mas não é legal ser escravo do petit gâteau. Talvez você seja escravo de alguém. Você já ficou perto de alguém que sem ele você não pode viver? Você tem que saber dele o tempo inteiro. Você tem para onde vai, para onde veio, por que foi, por que não foi, se está bem, se está doente. Talvez você seja escravo da sua esposa, do seu marido, do seu pai, do seu filho. Talvez você seja escravo do seu dinheiro. E acha que ele pode te dar uma vida boa, ele que vai dar condição boa, lazer legal, a comida boa, a casa boa. Quando Jesus lê aquilo, ele estava falando que ele veio para mudar a nossa condição. Ele veio para proclamar o ano da salvação. O ano em que tiraria a gente da prisão e levaria a gente para fora da prisão, para uma vida de liberdade. Um ano em que ele tiraria a gente do escuro de uma prisão, porque antigamente a prisão não tinha essa coisa de banho de sol.
A prisão era uma masmorra, era uma caverna escura, úmida, fedida. Imagine a sensação de um escravo ou de um preso ao sair dessa caverna, completamente escura, e quando ele vai saindo, ele vê a luz, e toda aquela cegueira de não ver nada, muda porque agora ele tem a luz do sol. Jesus veio para mudar essa nossa condição. No livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15, se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode abrir. Hebreus, capítulo 2, 14 e 15. Diz assim, sobre Jesus: Ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Cristo quer te libertar de um modo profundo. Ele quer te libertar aqui dentro. Ele veio para tirar aquele que se assenta no trono do seu coração e colocar o Senhor certo nele. Satanás ou nós mesmos queremos ocupar o lugar de Deus. E toda vez que a gente se ocupa o lugar, ou deixa Satanás e suas artimanhas sentarem nesse lugar, a gente se torna preso, escravo, miserável, cego. Jesus veio para mudar isso, para acabar com essa situação. O nosso problema é que a gente nasceu escravo, está muito bem acostumado a ser escravo, e a gente não quer ser liberto. É bom ser escravo. É bom ser governado pelos nossos desejos. É bom fazer as coisas erradas e ter o Satanás para culpar. A gente gosta de ser escravo. Você gosta de ser escravo? Alguém foi sincero. A verdade é que diariamente a gente joga fora tudo o que Deus fez por nós, porque a gente quer brincar de ter algeminha de novo. A gente quer brincar de ser chicoteado de novo. A gente gosta de viver na escravidão, mas foi para a liberdade que Cristo nos chamou, não para a escravidão. De que adianta o espírito natalino que todo mundo diz pairar em dezembro? Do que adianta falarmos que o Natal é um clima de paz e amor se nós tiramos Jesus do Natal? Se nós tiramos Jesus da nossa vida? Se a gente tira Jesus na hora de tomar uma decisão, do que adianta celebrar o Natal e falar que o nenenzinho veio se a gente gosta de ser escravo e anular tudo que ele fez? Se o seu peru, o seu Chester, a árvore de Natal, o amigo secreto, o presente que você quer ganhar, o Papai Noel, se o resto tem mais importância, ocupa mais espaço nessa época do mês da sua vida, do que adianta Jesus? Do que adianta o que ele fez? Sabe por quê? A cada ano que passa, se fala menos em Jesus no Natal e se fala mais de Papai Noel e presentes? Porque a gente está acostumada nessa época do ano só contar a história de um menino que por um milagre nasce de uma virgem numa humilde estrebaria envolto a vaquinhas, boizinhos e ovelhinhas. E para ser bem sincero com vocês, um menino que nasceu numa estrebaria do lado de uma ovelhinha, de um boizinho, de uma vaquinha, não muda nada na minha vida. Papai Noel muda mais, porque pelo menos uma vez por ano ele vem me dar um presente. A gente está acostumado a contar uma história de um jeito que não tem nada a ver com a minha vida. A gente está acostumado a contar a história dessa criança que não muda a minha vida. Eu, por muito tempo, fui revoltado com o Papai Noel. Meu pai e minha mãe, desde pequenininho, tentaram fazer eu acreditar no bom velhinho. E eu nunca acreditei,
Não sei se minha mãe vai lembrar, mas quando eu era pequeno, meu pai se fantasiou de Papai Noel, foi lá para casa entregar o presente e eu falei: tira essa roupa ridícula, que eu sei que é você, pai, não é Papai Noel porque não existe. Ele tentou ainda sair de casa, fazer assim: vou para o helicóptero com as renas. Assim: ai, pai, vai se trocar, vai. Eu tinha lá meus 6, 7 anos. Eu brinco com a minha esposa que eu tenho vontade de ter uma Airsoft nessa época do ano e sair em todos os shoppings e ruas e atirar em todos os Papai Noéis. Mas na verdade, o Papai Noel só ocupa espaço porque a gente deixa ele ocupar esse espaço. Porque a gente conta essa história de uma criança que nasceu e daí essa criança nasceu. A gente tem que começar a enfatizar, como o livro de Isaías disse, que assim que aquela criança nasce, começa o ano da bondade do Senhor. Aquela criança nasceu para acabar com o nosso status de prisioneiro, de escravo. Aquela criança nasceu para acabar com a opressão da nossa vida, para tirar a nossa cegueira. Quando Jesus termina de ler o livro, ele diz: hoje se cumpriu essa profecia que vocês acabaram de ouvir. Eu estava dizendo que hoje é o dia para que eu e você sejamos libertos. O Natal não é a história de um neném recém-nascido que milagrosamente nasceu numa manjedoura. O Natal é a história do Deus grandão, todo-poderoso, que se fez homem, habitou entre nós e morreu por mim e por você, e mudou a nossa condição de escravos para sermos libertos. Só quando a gente começar a contar essa história desse jeito, o Natal vai ser diferente. Quando Jesus estava dizendo que ele cumpriu a profecia, ele dizia que ele veio para o pobre, para o preso, para o cego. Ele veio para libertar quem estava preso. Ele veio para mudar a nossa história. Hoje é dia de liberdade. Liberdade promovida por Cristo. Liberdade encontrada em Cristo. A profecia que vocês acabaram de ouvir se cumpriu e está direcionada a você. Jesus não é uma simples história a ser contada e cantada. Ele é uma pessoa que pode ser vivida e experimentada diariamente por nós. Ele cumpriu a profecia e nos libertou. Podem inventar histórias, podem inventar lendas, podem trazer novos significados para o Natal. Mas o que Jesus fez não muda. Está gravado, registrado e é palpável, é experimentável. Neste Natal, não olhe apenas para a história como a de um neném que nasceu, mas de alguém que se encarnou, viveu entre nós e nos trouxe a verdadeira liberdade. E foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida a José, mas Antes de se casarem, ela ficou grávida. Mas calma, ela não era sapeca não. Ela ficou grávida pelo Espírito Santo. Ela descobriu isso porque um anjo apareceu para ela. Não tenha medo, ele disse. Você ficará grávida e dará à luz a um filho. E você colocará o nome dele de Jesus. José, o namorado, não gostou muito dessa história. Por isso ele quis acabar com o namoro em segredo. Mas o anjo também apareceu para ele. O filho de Maria é o filho de Deus. E esse filho vai salvar o mundo. E por amar a Deus e a Maria, José fez o que o anjo mandou. Eles se casaram e fizeram tudo bonitinho. Mas depois de 9 meses, o César deu uma ordem. Todo mundo que era da família de rei Davi tinha que ir para Belém. E lá se foram José e Maria fazer essa viagem. Maria ia andando em cima do jumentinho. E José do lado dela, cuidando com muito carinho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. Saíram correndo para procurar outro lugar.
Mas não tinha hospital, não tinha hotel e não tinha casa de amigos. E ela deu luz para Jesus e colocou ele numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. E os pastores que estavam no campo receberam uma visita. O anjo do Senhor apareceu e disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas e grande alegria para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Vocês encontrarão um bebê envolto a panos e deitado em uma manjedoura. De repente, um coral de anjos começou a cantar: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, a quem ele quer bem. Os pastores foram correndo para o encontro de Jesus. Vamos a Belém ver isso! E encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Os pastores voltaram louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido. Depois, os magos, vindo do Oriente, estavam procurando Jesus. Eles queriam adorar Jesus e dar alguns presentes, mas o rei Herodes não gostou nada disso. Ele queria matar Jesus para só ele ser rei. Ele mandou os magos contarem onde estava o bebê. Os magos seguiram uma estrela, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando viram o menino Jesus com sua mãe, eles adoraram Jesus aí mesmo e entregaram presentes especiais: ouro, incenso e mirra. E não contaram para Herodes onde ele estava. Jesus, o grande Filho de Deus, tomou a forma de um bebê. Jesus, o grande Filho de Deus, iria salvar o mundo um dia. Jesus, o grande Filho de Deus, aquele bebê que acabou de nascer, em breve ia dar sua vida. Jesus veio para o pobre, para o cego e para o preso. Para o cego. Só que poucas pessoas reconheceram isso. Na verdade, entre nós aqui, é difícil se reconhecer pobre, preso ou mesmo cego, né? Mas Cristo está aqui. O reino de Deus está aqui. Com as crianças, com a comunidade, com a igreja. O reino de Deus está aqui, em nós, através de nós, por nós. Este é o reino. E a gente está aqui hoje, de novo vou falar, que nem aquele dia na sinagoga. A gente está aqui. E estamos dizendo aqui nesta noite, Jesus Cristo veio. Ele veio, o Messias, o Filho de Deus. O Natal é isso. Aquilo que estava prometido, que já aconteceu. Na ocasião que Jesus contou essa história, ou na ocasião que Lucas contou essa história, naquele dia na sinagoga, o povo judeu rejeitou essa palavra. Eles acharam um absurdo. O filho do carpinteiro de Nazaré se autodenominar filho de Deus ali naquela hora, naquele sábado, naquela sinagoga. Do ano da graça do Senhor Jesus. Do prometido que chegou. E até hoje, gente, a gente tem o mesmo sentimento. E ainda sabendo o final da história. Aquele povo lá não sabia o final da história. Ainda estava por vir. E de diversas formas a gente tem rejeitado também essa palavra. Com as nossas coisas. Com o que temos. Com os nossos problemas. Com a nossa vida. Confiando em nossas coisas ou em nós mesmos. Ele veio para nos libertar. Para nos convencer do quanto a gente está em si mesmado.
de como esse pecado está profundamente arraigado, incrustado nos corações da gente, em toda a nossa natureza. Ele veio, e isso aí provoca uma contradição, porque ele traz à tona todo o nosso orgulho que está em secreto. Ele traz à tona a nossa petulante arrogância, a nossa idolatria. Ele veio para reconhecer, para que a gente, ele veio para os que reconhecem que precisam dele. Ele veio prestar ajuda para a nossa mais profunda miséria, miséria de coração. Para as pessoas que reconhecem a maldição do pecado. Ele veio para os fracassados, para os oprimidos, para os enfermos que precisam de um médico. Aquele povo judeu, aqueles lá que estavam ouvindo, eles não se sentiam carentes de ajuda. Tudo bem, os caras queriam ser libertos do povo romano, libertação política, passeata na Paulista, e queriam uma revolução, queria que o Messias provocasse isso. Mas eles não se consideravam pecadores, eles não se consideravam perdidos. Eles olhavam com desprezo até para os gentios, falando que os caras eram impuros e que eles eram puros, se achavam os escolhidos. E muitos de nós, hoje, a gente tem o mesmo sentimento de que não precisamos desse Jesus aí, que o profeta Isaías falou. A gente precisa de um mundo de coisa, menos de redenção, pelo que somos. E a gente comemora o Natal, muitas vezes, no engano, preso em nossas coisas, preso em nossos problemas, preso em nossas vitórias, preso nas nossas posses, nos nossos direitos, mas preso. Jesus Cristo veio para nos libertar. Funciona mais ou menos assim. E eu vou explicar agora como a gente explica no GC, com ilustrações. E deixa o Espírito de Deus falar no teu coração, que isso também serve para você. Isso aqui é o teu coração. Coração, certo? Vou colocar o teu coração aqui. Jesus Cristo, Deus Pai, aliás, vendo a condição humana de morte, de pecado, de corrupção, resolveu então mandar Jesus Cristo, seu Filho, o Deus encarnado na terra, para que este pudesse, além dos sinais, do exemplo de vida, de tudo que ele fez aqui no seu ministério, ele morresse puro por você, pelo teu pecado. Para o pobre, para o preso, para o cego. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E Jesus Cristo foi aos céus. E indo aos céus, ele falou que deixaria em nós, para nós, o seu Espírito. O Deus em nós. O Deus que habita dentro da gente. Para todos aqueles que reconheceram que são pecadores e que não conseguem, não tem nada que pague essa salvação, a não ser a graça de Jesus Cristo. Essa pessoa recebeu em seu coração o Espírito Santo. E esse Espírito Santo transbordou. Tá bom, vai. Transbordou o coração de quem recebeu a Cristo Jesus.
Acontece que quando a gente entregamos 100% da nossa vida a Deus. Senhor Jesus Cristo, por favor, toma conta da minha vida, porque eu não dou conta. Eu preciso. Então eu resolvi entregar a minha vida em resposta ao seu amor. E em resposta ao seu amor eu vou viver para ti. Quando a gente fala para as crianças, a gente fala, você vai ter mais 60, 70 anos para viver aqui na terra. Depois que você aceitou Cristo. Vocês... Beleza, vamos continuar. Tem menos, né? Mas mesmo nesse tempo que você está vivendo aqui na terra, você ainda tem as suas preocupações. E as coisas costumam tentar te escravizar. Então começa aquela saga das coisas que eu quero, das coisas que eu não vivo sem, das nossas mentiras, que a gente também precisa delas, das nossas proteções, dos nossos direitos, das nossas prisões. E essa aqui eu deixo por sua conta. E o nosso coração fica aprisionado. E aí a gente passa o ano inteiro orando a Cristo e falando para Ele, Senhor Deus, me enche com o Teu Espírito. Senhor Deus, me ajuda. Senhor Deus, eu preciso de Ti. Senhor Deus, faça alguma coisa. Jesus Cristo veio para te libertar. E a mensagem desse Natal, ou de todos os natais, Jesus Cristo veio para te salvar. Jesus Cristo veio para te libertar. Você precisa aceitar essa palavra. A Bíblia diz, se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. De toda a injustiça. Você precisa desfrutar a verdadeira liberdade, porque pode ter coisas pesando dentro do seu coração. E aí você vai descobrir que você vai acordar uma manhã e as misericórdias de Deus vão se renovar. E todas as manhãs a misericórdia de Deus se renova e transborda o seu coração. Nós precisamos dessa liberdade em Cristo Jesus. Ele veio para nos libertar. A mensagem de Cristo, o Messias prometido de Deus, que nos deixou o Espírito Santo que vive em nós, é essa. Você já está perdoado, cara. Você precisa de liberdade. Abaixa a sua cabeça que eu quero orar com você. Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós. Nós precisamos de Ti, Senhor Deus. E precisamos desfrutar essa liberdade. A liberdade do pecado. O Senhor já nos deu o perdão, Senhor Deus. Talvez a gente precise perdoar alguém. Talvez a gente precise se libertar de coisas. Talvez eu precise repensar o meu senso de direito daqueles que eu exijo dos outros. Jesus Cristo tem misericórdia. Nos encha, nos transborde com o Teu Espírito. Renova o nosso coração. Entregamos a nossa vida 100% a Ti. Obrigado pelo Teu sacrifício. Obrigado pelo Teu nascimento. O Senhor decidiu vir até aqui para nos salvar. Em nome de Jesus. Amém.